de participar ontem lá do lançamento da Jovem Pan News em Foz do Iguaçu, né, que é uma rádio extremamente relevante, talvez a mais importante rádio espalhada pelo Brasil nas suas emissoras, o trabalho também feito pela televisão, é um prazer imenso, também é um grande prazer estar aqui na Casa do Cooperativismo, que, como eu disse, é tão importante nesse estado. Bom, eu queria começar falando de mundo, né? Eu acho que não tem nenhum setor hoje que precisa tanto do mundo, que precisa entender o que está acontecendo lá fora, como o agronegócio, né? É de longe o setor mais internacionalizado da nossa economia. O agro hoje representa 50%, esse último ano 52% da exportação brasileira, né? O Brasil hoje é o terceiro maior exportador do mundo, com 8,4% das exportações mundiais, né? No agronegócio, né? Nós perdemos hoje para os Estados Unidos e para a União Europeia. Se nós não considerarmos a Europa como um bloco, mas como 27 países, nós somos maiores do que qualquer um dos 27. Né? Então, nós seríamos o segundo, se a gente fosse olhar país a país. Os Estados Unidos ainda são maiores que a gente, um pouco maiores, né? Mas nós vamos passar os Estados Unidos, pelo menos no mundo das commodities. Já estamos fazendo isso, já fizemos na soja, já fizemos na carne bovina, no frango, vamos fazer em breve no suíno. E já fizemos em milho nesses 2 últimos anos, e temos grande potencial para fazer em algodão. Quer dizer, pouco a pouco, a nossa revolução vai se espalhando pelo mundo, e eu acredito que em mais uma década a gente vai ser maior do que os Estados Unidos na exportação de commodities. É claro que os americanos fazem também produtos de valor adicionado, e nisso a gente poderia ser melhor do que somos hoje, né? Mas é um momento muito importante para a gente falar aqui no Paraná, porque nós tivemos 3 anos, que foram 3 anos que ninguém esperava, coisas que ninguém imaginava que fosse acontecer. Uma pandemia global, 2 guerras importantes que impactaram o agro. A pandemia impactou o agro na medida que ela desarranjou as cadeias de suprimento pelo mundo. Agora tivemos depois a guerra da Ucrânia e Rússia, que afetou a área de grãos, principalmente trigo e milho, também a área de fertilizantes, né? Por exemplo, parte hoje dos protestos europeus que estão acontecendo na França, na Alemanha, na Irlanda e tantos países, tem a ver com o acesso que foi dado em 2014 para a Ucrânia na União Europeia, né? A Ucrânia produz de maneira mais competitiva que os franceses, eles estão reclamando da Ucrânia, estão reclamando do Mercosul, né? Como é que está? Está dando para ouvir lá no fundo? Deixa eu ver se um pouquinho mais perto. Então, o que a gente vê hoje é uma situação em que os agricultores franceses, alemães, etc., vão para a rua, né, reclamar do Mercosul, do acordo com o Mercosul, reclamar da Ucrânia, mas, na verdade, essa guerra realmente foi uma guerra que impactou e que está impactando lá os mercados. Agora, lá no Oriente Médio também, questões importantes na medida que chega no Irã, na Arábia Saudita. Tivemos questões climáticas, né, de maneira importante. A Argentina, por exemplo, quebrou nos últimos 3 anos, agora volta ao normal esse ano, né? Então, quer dizer, tudo isso aconteceu, desarranjou os preços relativos, mexeu com os custos de produção, né? Nós tivemos em 2022 um momento extraordinário na exportação, nos preços. 23 e 24 já são freios de arrumação, né? Eu costumo dizer que havia uma ideia de que o movimento dos 4 últimos anos de aumento de preço fosse continuar para sempre, né? Mas chega uma hora que a oferta e a demanda se ajustam, né? E o que nós estamos vendo hoje é exatamente esse ajuste de oferta e demanda acontecendo. Por exemplo, nós tivemos esse ano aí queda das margens do produtor, tivemos problemas climáticos que voltaram, né, depois da safra extraordinária que foi a safra lá do ano passado, que nós chegamos a 320 milhões de toneladas de grãos, uma safra absolutamente recorde em toda a história. A safra atual agora já mostra mais dificuldades em alguns locais. Aqui no Paraná, depois a gente fala disso, com a questão lá do calor, mas principalmente o maior impacto no Centro-Oeste, no Mato Grosso, com uma queda de produção, né?
Então, a gente, na verdade, volta ao normal, né? Eu sempre digo que o anormal não foi 23, 24, o anormal foi 20 a 22, né? 20 a 22 foram anos que aconteceram coisas que a gente nunca imaginava que fosse acontecer, pandemia, guerra, questões climáticas, etc. E agora nós estamos nesse freio de arrumação. Mas é um freio de arrumação que aponta para cima, não para baixo, né? O agronegócio vai continuar crescendo. E o que vai puxar o agronegócio é a segurança alimentar. De participar ontem lá do lançamento da Jovem Pan News em Foz do Iguaçu, né, que é uma rádio extremamente relevante, talvez a mais importante rádio espalhada pelo Brasil nas suas emissoras. O trabalho também feito pela televisão, é um prazer imenso. Também é um grande prazer estar aqui na Casa do Cooperativismo, que, como eu disse, é tão importante nesse estado. Bom, eu queria começar falando de mundo, né? Acho que não tem nenhum setor hoje que precisa tanto do mundo, que precisa entender o que está acontecendo lá fora, como o agronegócio, né? É de longe o setor mais internacionalizado da nossa economia. O agro hoje representa 50%, esse último ano 52% da exportação brasileira, né? O Brasil hoje é o terceiro maior exportador do mundo, com 8,4% das exportações mundiais, né? No agronegócio, né? Nós perdemos hoje para os Estados Unidos e para a União Europeia. Se nós não considerarmos a Europa como um bloco, mas como 27 países, nós somos maiores do que qualquer um dos 27. Né? Então, nós seríamos o segundo, se a gente fosse olhar país a país. Os Estados Unidos ainda são maiores que a gente, um pouco maiores, né? Mas nós vamos passar os Estados Unidos, pelo menos no mundo das commodities. Já estamos fazendo isso, já fizemos na soja, já fizemos na carne bovina, no frango, vamos fazer em breve no suíno, e já fizemos em milho nesses 2 últimos anos, e temos grande potencial para fazer em algodão. Quer dizer, pouco a pouco, a nossa revolução vai se espalhando pelo mundo, e eu acredito que em mais uma década a gente vai ser maior do que os Estados Unidos na exportação de commodities. É claro que os americanos fazem também produtos de valor adicionado, e nisso a gente poderia ser melhor do que somos hoje, né? Mas é um momento muito importante para a gente falar aqui no Paraná, porque nós tivemos 3 anos, que foram 3 anos que ninguém esperava, coisas que ninguém imaginava que fosse acontecer. Uma pandemia global, 2 guerras importantes que impactaram o agro. A pandemia impactou o agro na medida que ela desarranjou as cadeias de suprimento pelo mundo. Agora tivemos depois a guerra da Ucrânia e Rússia, que afetou a área de grãos, principalmente trigo e milho, também a área de fertilizantes, né? Por exemplo, parte hoje dos protestos europeus que estão acontecendo na França, na Alemanha, na Irlanda e tantos países, tem a ver com o acesso que foi dado em 2014 para a Ucrânia na União Europeia, né? A Ucrânia produz de maneira mais competitiva que os franceses, eles estão reclamando da Ucrânia, estão reclamando do Mercosul, né? Como é que está? Está dando para ouvir lá no fundo? Deixa eu ver se um pouquinho mais perto. Então, o que a gente vê hoje é uma situação em que os agricultores franceses, alemães, etc., vão para a rua, né, reclamar do Mercosul, do acordo com o Mercosul, reclamar da Ucrânia, mas, na verdade, essa guerra realmente foi uma guerra que impactou e que está impactando lá os mercados. Agora, lá no Oriente Médio também, questões importantes na medida que chega no Irã, na Arábia Saudita. Tivemos questões climáticas, né, de maneira importante. A Argentina, por exemplo, quebrou nos últimos 3 anos, agora volta ao normal esse ano, né? Então, quer dizer, tudo isso aconteceu, desarranjou os preços relativos, mexeu com os custos de produção, né? Nós tivemos em 2022 um momento extraordinário na exportação, nos preços. 23 e 24 já são freios de arrumação, né? Eu costumo dizer que havia uma ideia de que o movimento dos 4 últimos anos de aumento de preço fosse continuar para sempre, né? Mas chega uma hora que a oferta e a demanda se ajustam, né? E o que nós estamos vendo hoje é exatamente esse ajuste de oferta e demanda acontecendo. Por exemplo, nós tivemos esse ano aí queda das margens do produtor,
tivemos problemas climáticos que voltaram, né, depois da safra extraordinária que foi a safra lá do ano passado, que nós chegamos a 320 milhões de toneladas de grãos, uma safra absolutamente recorde em toda a história. A safra atual agora já mostra mais dificuldades em alguns locais, aqui no Paraná depois a gente fala disso, com a questão lá do calor, mas principalmente o maior impacto no Centro-Oeste, no Mato Grosso, com uma queda de produção, né? Então, a gente, na verdade, volta ao normal, né? Eu sempre digo que o anormal não foi 23, 24, o anormal foi 20 a 22, né? 20 a 22 foram anos que aconteceram coisas que a gente nunca imaginava que fosse acontecer, pandemia, guerra, questões climáticas, etc. E agora nós estamos nesse freio de arrumação. Mas é um freio de arrumação que aponta para cima, não para baixo, né? O agronegócio vai continuar crescendo. E o que vai puxar o agronegócio é a segurança alimentar.